Asterisco Rumble. Asterisco. Assim como Reynolds estava usando o feitiço ilusório para interrogar Leyline, uma flutuação de onda de energia poderosa veio de longe. Essa flutuação foi tão imensa que até os prédios tremeram levemente. O que? Um ataque furtivo? Reynolds se levantou abruptamente. Uma camada de luz branca que parecia ser um dispositivo de comunicação brilhou em seu corpo em um instante. O que está acontecendo? Reynolds perguntou indiferente. É o Magia das Trevas. Nós sofremos um ataque furtivo dos Magos Negros. As primeiras e segundas linhas de defesa já pereceram. Atualmente estamos na terceira linha de defesa. Do dispositivo de comunicação, projetava-se a imagem de um robusto cara de pele clara que usará um uniforme militar. Este foi o líder da equipe de defesa que foi especialmente designado para defender todo o Four Seasons Garden. A expressão em seu rosto foi forjada com medo e preocupação. Parecia que os Magos Negros o colocaram sob grande pressão. Um problema simples e minúsculo. Vou mobilizar as equipes de luta e caça para sua área o mais rápido possível, você. Reynolds respondeu ao dispositivo de comunicação. De repente, seu rosto escureceu. Através da projeção do dispositivo de comunicação, ele podia ver uma gigantesca mão negra pousar dos céus e amassar o homem corpulento entre os dedos. Ah! O homem corpulento e de pele clara gritou miseravelmente enquanto ele produzia grandes quantidades de chamas brancas leitosas. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco. Um grande número de rostos miseráveis apareceu na gigantesca mão negra, suas bocas se abrindo enquanto engoliam as chamas brancas e leitosas. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco. Os sons arrepiantes dos sons de roer foram ouvidos. Depois de engolir as chamas brancas, elas começaram a roer o corpo do homem corpulento e de pele clara. GGG. No ar, a força espiritual de prata solidificada apareceu e formou uma face humana. Reynolds, meu velho amigo. Por que você não vem me cumprimentar? O rosto zombou. Imediatamente depois, a enorme mão negra varreu a área e fez uma bagunça na linha defensiva do Four Seasons Garden. Sob o abuso tirânico de um magus de nível 2, os magos ordinários eram tão insignificantes quanto as formigas. Asterisco Pac. Asterisco. O braço da poltrona de Reynolds foi amassado até romper. Asterisco Shua. Asterisco. Em um instante, ele se transformou em uma figura verde e saiu correndo. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco. Depois que ele saiu, sua cadeira encurvada se contorceu e se torceu constantemente, transformando-se gradualmente em algo que se assemelhava a um humano. Ficou ao lado de Leyline, que ainda estava inconsciente como se estivesse mantendo guarda. Asterisco. Bum bum bum. Asterisco. Ondulações enormes da magia que eram ainda mais imensas do que antes viajaram. Esta foi uma luta intensa entre dois magos de nível 2. Enquanto lutavam, eles se afastaram cada vez mais, como se deliberadamente tentassem evitar essa área. No escritório de Reynolds. De repente, Leyline, que estivera inconsciente, de repente abriu os olhos. Naquele instante, seus olhos ficaram âmbar. Formação de feitiço inata. Olho de petrificação. O humano vivo que o vigiava imediatamente se transformou em uma estátua de pedra cinzenta. Após sua segunda transição na linhagem, este feitiço e as escalas de Kemoin evoluíram. Leyline examinou a área e se espreguiçou preguiçosamente, fixando o anel de sobriedade que estava na mesa redonda de volta em seu dedo. Embora o processo tenha sido um pouco inesperado, nada de ruim aconteceu. Os olhos de Leyline eram muito claros. Onde estavam os vestígios dele sendo preso em uma alucinação? Anteriormente, Reynolds havia usado alguns ingredientes e montado uma armadilha, que de fato fez com que ele caísse em alucinação. Mas isso foi só por um momento. O poder da linhagem do ser ancestral, a serpente gigante Kemoin, corria em suas veias e devorava todas as substâncias externas. Sua vitalidade de mais de 25 graus tornou mais fácil para ele voltar rapidamente aos seus sentidos. Naquela época, Leyline tinha batido Reynolds em seu próprio jogo e fingiu que ele ainda estava em transe, baixando assim a guarda de Reynolds.
Com a ajuda do AI-chip, sua respiração, a situação de seu corpo e ondas de sua energia espiritual haviam sido fingidas espetacularmente, o que até enganou Reynolds. Todo esse absurdo sobre os espadachins de marca era obviamente apenas mentiras. Com os ajustes feitos pelo AI-chip, inventando runas era uma questão simples. Só agora Leyland teve tempo para realolhe para o escritório do Magus Reynolds. Com base em seus interesses, o escritório era feito de plantas. A estante e a janela, assim como as mesas, cadeiras e até alguns livros estranhos eram feitos de plantas. A configuração inteira era muito inteligente e não era muito grande, dando uma sensação aconchegante e minúscula. Onde é o lugar em que eu preciso colocar o design de feitiços para ativá-lo? Leyland murmurou para si mesmo, produzindo um cristal escarlate no bolso. O cristal agora estava emitindo um vermelho brilhante e estava fervendo. Isso é, há alguma técnica de detecção? Leyland tocou seu queixo, usando o cristal para discernir a direção na qual ele deveria se mover. Ele acabou descobrindo que quando apontava o cristal para a mesa de Reynolds, ele emitia luz mais brilhante e era o mais quente, ao ponto de sentir que sua mão estava sendo queimada. Seguindo o cristal, ele chegou diante da mesa de Reynolds. Esta era uma grande mesa verde com anéis que indicava a idade de uma árvore. Asterisco vem. Asterisco neste momento, o cristal na mão de Leyland explodiu em um anel de luz e pairou misteriosamente no ar. Esta é uma formação mágica que é acionada automaticamente. Os olhos de Leyland se arregalaram, e ele apontou a mão direita para o cristal, fazendo com que tentáculos de gás preto se arrastassem sobre ele como cobras. Asterisco batida, asterisco sob o brilho do cristal escarlate, a mesa verde escura de repente tremeu, e a maioria dos papéis, pena, tinta e vários itens em cima dele rolaram para fora da superfície. A superfície continuava se contorcendo e os vários tipos de plantas que compunham a mesa começaram a crescer e se estender. Pac! A mesa verde estava dividida em duas, e sob essas duas partes, várias plantas cresciam e agiam como pezinhos que se afastavam rapidamente. No lugar onde a mesa estava, havia agora um enorme buraco. No coração do poço havia uma enorme formação de feitiços de selamento que brilhava com todos os tipos de runas que estavam flutuando. Na superfície da formação mágica, havia algumas lacunas. Depois de fazer algumas comparações, Leyland percebeu que o ponto bem no meio poderia caber no cristal vermelho. Informações classificadas como essa realmente saíram, e havia até um design de feitiço feito especialmente para isso, murmurou Leyland para si mesmo. De repente, algo estranho aconteceu. O cristal escarlate que pairava no ar repentinamente explodiu em chamas vermelho-sangue, unindo como uma flecha de fogo em direção à parte da formação que estava desmoronada. No cristal, havia uma exigência que exigia que ele fizesse contato com a formação da magia antes de ser ativada. Combinado com as tentativas óbvias do gigante em esconder a verdade, Leyland poderia facilmente dizer que não seria bom se o cristal fosse ativado. No entanto, não havia nenhum sentimento de perturbação em sua expressão. Em vez disso, havia um profundo olhar em seu rosto. Eu estive esperando por isso. Ele estendeu a mão direita para a frente. Snake Binding. As pequenas cobras negras que rastejaram sobre o cristal imediatamente começaram a se contorcer e se transformaram em uma enorme bola de serpente, prendendo o cristal vermelho dentro dele. O gás negro invadiu a área, a ponto de esconder a luz vermelha que o cristal estava emitindo. Asterisco vem. Asterisco o cristal vermelho se expandia constantemente, e Leyland parecia ouvir um som de falta de vontade de dentro. Como esperado, há até um plano de backup. É uma pena. Leyland cantou rapidamente encantamentos e borrifou um pó azul claro no ar. Rio gelado. Quando ele terminou a última sílaba do encantamento, uma luz azul clara cercou a bola de cobra. Asterisco fios brancos de névoa foram produzidos, e na superfície da bola de cobra, a névoa branca se condensou e se transformou em uma camada de gelo fino. A quantidade de gelo tornou-se cada vez maior, até que, no final, uma camada espessa de gelo se formou ao redor da bola de cobra. Toda a bola de cobra parecia ter se transformado em uma enorme bola de gelo. Os raios vermelhos de luz que o cristal estava produzindo agora estavam completamente contidos nele.
Como se tivesse perdido suas habilidades de detecção, a grande formação de feitiços no poço cessou seu ronco, e todos os tipos de runas deixaram de se mover na superfície da formação. Asterisco Shua. 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 3 grandes pilares de gelo eram como pilares, ou talvez correntes, ligados à bola azul de gelo. HN. O poder desta formação de feitiço de vedação não é nem um pouco ruim. Leylin assentiu com satisfação. Essa formação de feitiços de selamento foi algo que ele ganhou de chantagear Pierre no Four Seasons Garden. Definitivamente, era algo que valeria a pena ser mantido em segurança no depósito, pois era bastante eficaz. Parecia que Pierre não lhe dera itens inferiores para ir contra ele. Leylin então voltou sua atenção para a formação de feitiços que foi desmoronada no meio. Aí lasca! Compare as runas no design da mágica. Um raio azul de luz brilhou em seus olhos e brilhou diretamente na formação de feitiços. Uma enorme quantidade de dados passou pelos olhos de Leylin. Inúmeras runas e desenhos estavam sendo comparados. O cristal vermelho de antes era apenas uma chave. As runas usadas eram estranhas, e Leylin não tinha como dizer sua função das runas. Mas agora, tanto a chave quanto o buraco da fechadura estavam aqui. Assim, ele foi capaz de fazer comparações entre as runas em ambas as extremidades e dizer as funções aproximadas da formação da magia e do cristal segundos depois, uai. A conclusão de Chip apareceu antes de Leylin. A parte que é desmembrada é uma formação de vedação, e a função do cristal é detonar. Um olhar frio surgiu em seu rosto quando Leylin leu as 2 primeiras linhas. Muito bom, gigante. Apenas espere. Uai. A voz robótica de Chip continuou a se concentrar.